Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o texto da semana passada e nós vamos então concluir essa reflexão. E disse o Senhor Deus, eu estou no versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você pode dizer amém? Senhor, torna cativo o nosso entendimento a essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Checkout 2024, reavaliando para terminar bem, é a nossa proposta de reflexão para que juntos nós possamos, com muita sabedoria, transicionar o nosso calendário, entendendo que, embora aqui não há nada mágico, nessa virada de calendário, mas acreditamos que representa também uma nova estação. Representa também uma nova fase, um novo tempo na nossa vida. A nossa vida, ela é feita de pequenos ciclos, ela é feita de ciclos um pouco, podemos dizer, ciclos médios, e podemos dizer de grandes ciclos. Todos os dias nós fechamos um dia, então nós temos um ciclo diário, nós temos um ciclo semanal, nós temos um ciclo mensal e nós temos um ciclo anual, a qual fala de fases, fala de estações da nossa vida. E a proposta é exatamente trazer o seu entendimento a uma maturidade para você lidar com tudo isso. Muitas vezes nós acumulamos dores ao nosso coração, muitas vezes as nossas bagagens, elas vão se tornando pesadas demais, porque nós acumulamos coisas, realidades não resolvidas do nosso ano, da nossa vida, e isso vai somatizando e nos levando a dias de muita exaustão. Semana passada, nós, olhando para esse texto, nós chegamos a 3 conclusões. A primeira conclusão, você não deixar para trás nada que pertença à sua identidade. Isso significa dizer que todos nós seremos tentados em deixar parte de nós em 2024. Todos nós seremos tentados com aquilo que sofremos, com aquilo que não deu certo, com aquilo que não funcionou, o plano que deu errado, a notícia que você soube, aquilo que você descobriu, aquilo que te frustrou, aquilo que te desapontou. Todas essas realidades que nós podemos chamar de traumas, nós podemos chamar de tragédia, de perdas, tudo isso fará de tudo para deter você, de maneira que parte da sua alegria, da sua paz, que parte da sua essência de vida fique neste ano, de maneira que daqui para frente você venha viver uma vida fragmentada. Deus tem uma palavra de comando para a sua vida. Assim como o Faraó quis deter algumas coisas de Israel, não quis que eles saíssem da terra, não quis que eles fossem longe, não quis que os homens fossem, e não quis
que os animais fossem. Faraó, ele não quer que você viva por inteiro. O diabo não quer que você viva por inteiro, mas você precisa decidir de olhar para trás. Aquilo que te pertence é a sua essência, é a sua identidade, é aquilo que compõe o seu ser. Então eu viverei isso, eu não deixarei para trás os meus sonhos, eu não deixarei para trás as minhas virtudes. Existem pessoas que vão sendo diluídas ao longo do caminho. Eram pessoas felizes, eram pessoas espontâneas, eram pessoas que serviam alegremente, eram pessoas que amavam de todo o coração, mas hoje são pessoas ácidas, são pessoas amargas, são pessoas desanimadas, são pessoas melancólicas, são pessoas totalmente vazias. O que aconteceu? Foi ficando para trás suas virtudes, foi ficando para trás os seus atributos, as suas qualidades que Deus criou para você viver todo o tempo. É verdade que existem coisas que ficarão para trás, mas não a nossa identidade, não a nossa essência. Nós não podemos negociar a nossa identidade. Essa foi a nossa primeira conclusão a respeito da nossa última reflexão. A segunda conclusão foi sobre decida sair cheio. Nós falamos exatamente desse momento em que Israel, quando estava saindo do Egito, eles começaram a saquear o Egito. A Bíblia vai dizer que eles vão receber, eles vão pedir, e os egípcios vão entregar muito ouro, muita prata, as melhores roupas que eles tinham foram doadas. Israel vai sair enriquecido do Egito. E é verdade que o Egito, eles viveram até aquele momento seus piores anos, mas quando eles estão saindo do Egito, eles estão saindo cheio, eles estão saindo enriquecido, mas é uma decisão que precisa fazer, e nós colocamos na tela dizendo: decida levar riquezas e não pobreza. Às vezes nós vamos levando a nossa bagagem apenas aquilo que não deu certo, apenas aquilo que nos entristeceu, apenas aquilo que nos marcou negativamente. Se você abrir os tesouros do seu coração, existem pessoas que só vão falar daquilo que amargou a sua vida, daquilo que atrapalhou o seu caminho. Existem pessoas que elas decidem levar pobrezas. Existem pessoas que decidem levar unicamente aquelas memórias que ainda sangram. Existem pessoas que decidem levar para frente apenas aquilo que foi terrivelmente ruim para o seu coração, para a sua casa, a sua vida sentimental, a sua vida financeira. Você precisa decidir sair cheio. Você precisa saquear aquela situação que veio para te deter, que veio para te matar, que veio para te destruir. E talvez um dos exemplos mais emblemáticos disso seja a história de Jó, quando Satanás entrou no caminho de Jó, acreditando que ao tirar os seus filhos, ao tirar sua saúde, ao tirar as suas riquezas, Jó estaria blasfemando de Deus, Jó estaria desistindo de Deus. Mas a Bíblia diz que no final dessa história, quando ele supera o seu sofrimento, talvez no Antigo Testamento seja uma das histórias mais sofridas de toda a Bíblia do Antigo Testamento, quando ele termina essa fase, este ciclo, a Bíblia vai dizer que ele olha para si e ele vai chegar a uma conclusão: antes de tudo isso sobrevir sobre mim, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos têm visto ao Senhor. O que Jó está dizendo é: eu saqueei o meu sofrimento. O sofrimento veio por fonte maligna, o sofrimento veio de uma fúria diabólica para me matar, para acabar com a minha fé, para exterminar com a minha comunhão com Deus, mas eu saqueei, eu decidi sair cheio deste sofrimento, e a minha bagagem está cheio de conhecimento de Deus.
Esta luta me enriqueceu, esta luta me amadureceu, esta luta me abençoou. Eu não sou mais o mesmo homem, eu não sou mais a mesma mulher, eu não sou mais o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo pai, a mesma mãe. Eu não sou mais o mesmo. É sobre isso que significa de você olhar para 2024 e saquear este ano. O que aconteceu neste ano que enriqueceu você, que abriu seus olhos para novas realidades, que tirou algumas escamas dos seus olhares, que amadureceu a sua percepção? Quais foram os erros que você cometeu que agora você jamais voltará a cometê-los, porque você cresceu, você discerniu as escolhas erradas que você teve? O que aconteceu em 2024? Das reações imprudentes, insensatas que você teve, as palavras que você liberou para si mesmo, as palavras que você liberou para a sua casa, as palavras que você liberou sobre os seus dias, que foram palavras imprudentes, foram palavras carregadas de raiva, de ira, de desapontamento, de frustração. Hoje você olha para trás e diz: nunca mais essas palavras serão ditas nos meus lábios, porque eu reconheci, eu discerni que palavras malditas atraem maldições. Eu não vou reagir mais com essas palavras malditas. Eu não vou reagir mais com essas palavras que obstruem as bênçãos de Deus na minha vida. Você precisa olhar para 2024 e saquear este ano, decidindo levar as riquezas para o seu coração. Vocês estão comigo? Digam amém. Pergunta aí para quem está próximo a você: você vai sair rico ou pobre de 2024? Pergunta aí. Baseado na cara dele, como é que ele vai sair? Pastor, não tem como ser rico literal, não? Olha, tudo pode acontecer, né? Vocês estão comigo? Digam amém. Nós vamos avançar hoje para concluir. E Deus ministrou muito ao meu coração sobre isso. Diga assim comigo: não sabote o seu próprio coração com um passado irreal. Não venha sabotar o seu coração. Cuidado com a autossabotagem com um passado irreal. Você vai lembrar comigo nessa história que quando Israel está saindo do Egito, você vai lembrar do enredo, Deus vai se mover com muito poder sobre Israel, muitos sinais vão acontecer, vou descrever um pouco mais isso adiante. Israel sai do Egito, Faraó vai perseguir Israel, e agora Israel está diante de um mar vermelho. Deus abre o mar vermelho, eles então agora são conduzidos para o deserto. E quando Israel está diante de um deserto e eles estão com sede e não tem água, o texto vai dizer que Israel agora começa a pressionar Moisés, dizendo: Moisés, sério mesmo? Sério mesmo que Deus nos trouxe do Egito para nos matar aqui no deserto? Nós queremos voltar. Oxalá se nós tivéssemos as cebolas do Egito. E eles começam agora a dizer a Moisés que era melhor ter ficado no Egito. Era melhor ter ficado lá, naquele lugar de escravidão. Mas olha o texto que nós lemos hoje. O texto vai dizer assim: e diz o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo.
que está no Egito, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu tenho conhecido as suas dores. Israel estava em tempos de sofrimento. Os últimos anos de Israel no Egito, as últimas décadas, eles estavam debaixo de muita pressão, de uma escravidão severa. Nem as mulheres eram poupadas. Eles estavam debaixo de uma sentença de morte. Os filhos homens nascidos entre os hebreus deveriam ser mortos. Eles estavam debaixo de muita aflição. O texto vai nos dizer que os dias eram tão difíceis que Israel começou a clamar. Eram dias dolorosos demais. Deus, venha cumprir em nós a promessa dos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Venha nos socorrer. O texto vai dizer que eles clamaram ao Senhor de maneira agonizante. Nós estamos sofrendo demais. Está difícil suportar este lugar. Está difícil suportar esse tratamento desumano que nós estamos recebendo aqui. Venha nos socorrer, Senhor. Tem misericórdia de nós. Passado alguns dias, agora eles querem voltar dizendo, era melhor nós estarmos lá. Ô Israel, cadê aquelas dores? Ô Israel, aonde estava aquela aflição que vocês clamaram desesperadamente ao Senhor para que Ele pudesse vos tirar da terra do Egito? Aonde está aquela aflição? Aonde estavam aquelas dores? Aquelas dores eram reais? Aquelas dores eram reais. Aquela aflição era real? Aquela aflição era real. O que era irreal é este olhar agora, posterior, olhando para trás e dizendo, aquilo era o nosso melhor momento. Aquilo era um tempo bom. Nós éramos felizes e não sabíamos. Alguém já ouviu essa frase? Eu era feliz e não sabia. Mas essa conclusão é uma autossabotagem. É uma autossabotagem que revela ingratidão, que revela um olhar totalmente equivocado da vida. Israel vai autossabotar, olhando para trás e dizer que aqueles dias eram bons. Mentira, Israel! Mentira! Dias de opressão, dias de destruição, de tensão. Você imagina as gestantes hebreias. Você consegue imaginar as tensões das gestações? Como esses dias eram bons? Não era bom não, Israel. Vocês estão se equivocando. Vocês estão sabotando o seu próprio coração. Quantas vezes a gente olha para trás e a gente acha que aqueles dias eram bons. Só que é irreal essa conclusão. Quantos de vocês que me ouvem aqui hoje, Deus está falando fortemente com alguém através dessas palavras? Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje, que já disseram, parece que quando eu não ia à igreja as coisas eram melhores. Parece que quando eu estava vivendo a minha vida fora de Deus, parece que as minhas finanças fluíam melhor, parece que os meus sentimentos fluíam melhor, parece que a minha vida era melhor. Essa fala, essa conclusão é uma autossabotagem. Você está sabotando o seu coração. Você está enganando a si mesmo. Qualquer estilo de vida fora de Cristo é escravidão, é cativeiro. Os sorrisos
eram falsos, não vinha de um coração puro em Deus, não vinha de um coração obediente ao Senhor. Portanto, essa alegria, ela era equivocada, era uma alegria frágil, era uma alegria superficial. Todo aparente estado de conforto no passado longe de Jesus jamais pode ser dito pelos seus lábios que aqueles dias eram melhores do que você está vivendo hoje na presença de Deus. E muitas vezes nós falamos isso em relação à nossa vida fora de Cristo, e muitas vezes nós falamos isso com os nossos saudosismos. A gente vai olhando para os dias dos antigamente e nós vamos lembrando desses dias como se esses fossem os melhores dias da nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos flertando com um passado irreal. Aonde estava a sua comunhão com Deus naquele lugar? Aonde estava a sua feminilidade? Onde estava a sua masculinidade? Aonde estava a sua consciência de propósito? Aonde estava o seu coração em Deus? Cuidado, senão nós sempre vamos olhar para trás achando que os nossos melhores momentos sempre ficarão para trás. Só que quando você estava lá naquele lugar, você estava dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, me dê um novo tempo, Deus transforma a minha vida, Deus me tira deste lugar. E hoje que você está no outro nível, você está numa outra dimensão, você olha para trás e como se fosse o melhor momento da sua vida. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Zacarias: não diga que os dias passados foram os dias melhores. Olhe para frente. Olhe para onde você está hoje e para onde que os seus passos estão sendo dados em direção a um destino que Deus está cuidando de você. Olhe para trás tão somente com gratidão por aquilo que Deus fez, mas não te amarra, não seja cativo, porque é possível que você esteja flertando com um passado irreal. Portanto, que o Senhor Deus venha guiar as tuas interpretações para a frente, de maneira que você esteja exatamente aonde que Deus quer que você esteja. Você me entende essa palavra? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Transforma os feitos de Deus em um memorial para o seu futuro. Vamos dizer junto? Vamos lá. Transforme os feitos de Deus em um memorial para o meu futuro. Nessa transição de Egito para a terra prometida, eles vão levantar um altar. A Páscoa vai ser o memorial dessa transição. A comemoração da saída, do êxodo de Israel, dessa escravidão, do opróbrio, da opressão do Egito. E até hoje, milhares de anos depois, esse memorial ainda é celebrado. Esse memorial ainda traz aos olhos de Israel a viva esperança que o que Deus fez naquela noite, o que Deus fez na saída deste povo daquela terra, sem armas, sem exércitos. O Egito era a maior potência
angústia do mundo antigo. Era impossível Israel escapar das garras de Faraó. Mas naquela noite a Páscoa é celebrada e Deus diz: este será um memorial perpétuo do que as minhas mãos fez e do que os meus braços operaram em favor de vocês. Todos os anos, quando o judeu comemorava a Páscoa, era uma esperança avivada no coração. O que Deus fez naquela noite, o que Deus realizou na nossa nação frágil, impotente nas suas próprias forças, este Deus continua no trono, cuidando de nós. Você tem algum memorial de 2024? Existe alguma coisa que Deus fez na tua vida neste ano, que você vai pegar isso e vai fixar diante dos seus olhos, e vai dizer: isso aqui é um memorial que eu não estive desamparado em 2024. Deus esteve comigo nos meus momentos mais desafiadores, mas esta é a prova que Deus esteve comigo. Você precisa levantar memoriais. Isso talvez fala de uma carta que você deve escrever, contando uma resposta precisa, cirúrgica que Deus lhe deu. Uma porta que era impossível você entrar por ela, mas Deus abriu essa porta para você passar. E você precisa registrar isso nos seus olhos. Quem já assistiu A Cozinha da Guerra? Cozinha não, né? Quarto de Guerra. É aquilo ali. É você ter um lugar que você vai fixar respostas de oração. Porque é possível chegarmos em algum momento da nossa vida que nós somos como Elias. A gente olha para trás e a gente pensa que a gente está sozinho. A gente pensa que Deus recolheu a mão de sobre nós, mas isso não é verdade. E os memoriais são coisas palpáveis que a gente coloca intencionalmente diante dos nossos olhos. Talvez é o diagnóstico de um câncer que você venceu. O câncer não te matou. E você deve olhar para isso, não unicamente pelas dores que sofreu, os processos químicos que você sofreu e padeceu. Não, é você lembrar: isso aqui mostra que Deus esteve comigo, eu estou viva. Isso não me matou, eu venci, eu superei. E se Deus esteve comigo nesse momento, Ele me ajudará em relação a esta causa, Ele ajudará em relação a esta batalha do meu presente. Você precisa levantar um memorial. Você precisa levantar um memorial, porque senão o diabo vai querer plantar uma amnésia na sua mente e te convencer: Deus nunca fez nada. Deus nunca fez nada na sua vida. Deus nunca fez nada. Como não? Sério, gente. Deus tem 365 dias e Deus não fez nada na sua vida. Será que Deus não operou nada? Que você pode levantar um memorial e dizer: é isso que eu vou levar para 2025. Eu olho para isso e eu olho para frente e vou dizer: o Deus que esteve comigo na saída do Egito, naquela noite, Ele continua comigo, o que está adiante de mim. Lá em casa, a gente intencionalmente sempre traz à memória algumas coisas muito pontual que Deus fez na nossa vida. E eu lembro que
uns anos atrás, quando a Eileen foi fazer um exame no seu intestino. E quando nós fomos levar o resultado para o médico, a primeira pergunta que ele vai fazer é se tinha algum caso de câncer na família. E aquilo chocou muito ela e mandou para a biópsia aquele parte do seu intestino. E eu lembro que na noite que antecedeu o dia que ela iria receber a notícia dos exames, eu chego no quarto e Eileen está chorando demais, chorando demais. O pai dela faleceu de câncer e ela estava ali chorando, eu fui acolher ela. E ela olhou assim para mim e disse: meu bem, você promete para mim que se eu morrer você não vai casar? E ela abriu o coração dela. As crianças estão novas. Eu não posso ir agora. E no meio de toda aquela tensão, nós começamos a recordar de algumas coisas que Deus havia feito na nossa vida de maneira muito poderosa. Nós lembramos do dia em que ela estava gestante do Alejandro Caleb, no seu segundo mês, para o terceiro mês, e ela amanheceu com sangramento. Isso era no sábado, e aquilo assustou muito a gente, e já agendamos para segunda-feira ir ao médico. E naquele sábado eu ia pregar numa vigília, e ela estava grávida, mas muita gente não sabia, até porque a barriga ainda não estava elevada. E quando eu estava fechando a pregação, eu vi uma irmã, pastora Ilma, colocando as mãos no ventre dela. E quando ela colocava a mão no ventre dela, ela falava, profetizava: eu ministro vida, eu ministro crescimento, eu ministro vida, eu ministro crescimento. Foi ao médico, o sangramento parou. E passado 8 anos depois, nós já estávamos aqui em Blumenau. Nós recebemos uma pastora na nossa casa. Ela veio pregar na igreja que nós pastoreávamos antes da sede, e ela ficou hospedada na nossa casa. E quando nós estávamos nos despedindo, ela fez uma oração. E quando ela estava orando, Deus deu para ela uma visão. E na visão, Deus mostrou para ela um ultrassom. E nesse ultrassom, Deus mostrou a ela um feto morto. E quando ela teve esta visão, ela olhou para o Alejandro e ela disse: você era este feto. A nossa mente voltou a 8 anos atrás, naquela vigília em que ele estava com sangramento. Aquele dia, quando aquela pastora, sem conhecer absolutamente nada sobre nós, profetizou vida e crescimento no ventre da Eileen, Deus estava ressuscitando o Alejandro no ventre da Eileen. E todas as vezes hoje, quando nós chegamos no dia de Páscoa, o Alejandro sempre brinca: eu sei o que Jesus passou, porque eu também ressuscitei. E naquela noite muito tensa, nós trouxemos a memória e dizemos: meu bem, o Deus que ressuscitou o Alejandro no ventre, no teu ventre, é o Deus que está guiando os processos do seu corpo. E eu lembro que naquela noite,
ela dormiu cantando aquela canção. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. E as lágrimas descendo e ela dizendo, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Esse é um memorial que você precisa levantar. Para que quando você estiver nos seus dias difíceis e tenebrosos, você olhe para uma direção e diz, Deus já esteve comigo ali e Ele estará comigo aqui. É nesse sentimento, é nessa convicção de alma que eu te convido a você nesses dias em oração. Levanta os memoriais, o que Deus já fez na sua vida. Aquele dia que você entrou aqui nesse culto com a sua alma totalmente destruída, mas Deus te levantou tão poderosamente desse lugar. Você precisa tornar isso um memorial, porque para 2025 você precisará desse memorial. Você precisará desse memorial. Foi na saída, foi no êxodo, foi na transição, naquela noite, que o anjo da morte entra no Egito e mata o primogênito de todo aquele que não tinha colocado sangue em seus umbrais. Naquela noite, Deus matou o filho de Faraó, o primogênito de Faraó. As 9 pragas que antecedeu a última, cada praga era Deus esmagando a divindade egípcia. Havia Deus para o rio Nilo, era uma divindade. Para tudo havia uma divindade. E quando Deus enviava aquelas pragas, Deus estava destruindo, destronando todos os pseudos deuses do Egito. Mas a última, a morte dos primogênitos, foi o checkmate de Deus. Foi o checkmate de Deus. Porque o primogênito do Egito, do Faraó, ele era consagrado a todos os deuses. Era a soma de todas as divindades que eles acreditavam em sendo divindades reais. O primogênito era consagrado a todas as divindades. E quando Deus mata Faraó, o primogênito de Faraó, Deus estava dizendo, nenhum dos seus pseudos deuses foi capaz de livrar o seu filho, portanto todos eles estão vencidos. E aqui eu termino com você. Não temais diante de um inimigo que já foi vencido. Israel sai, Faraó persegue, e nas águas do Mar Vermelho, Faraó morre. Na noite anterior, o seu primogênito morre. No dia seguinte, o Faraó pai morre nas águas do Mar Vermelho. Sabe o que Deus estava dizendo? Quando ele matou o primogênito do Faraó, Deus estava dizendo, eu estou cuidando do Faraó que estaria no seu futuro. Não haverá Faraó no seu futuro, porque eu estou eliminando o Faraó do futuro. Nas águas do Mar Vermelho, Deus elimina o Faraó do presente. Deus estava cuidando de cada detalhe do próximo passo que Israel daria. Nunca mais se levantou um Faraó para destruir Israel, para oprimir Israel. Foi uma vitória esmagadora.
eu trago uma palavra de Deus para o seu coração. Pode ser que existem alguns faraós que estejam te perseguindo. Todos eles já estão vencidos. Deus já está em 2025 dizendo: aqui não tem faraó para te oprimir. Aqui não tem faraó para destruir o meu plano na sua vida. Você crê nessa palavra? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo: existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. Talvez seja muito difícil você crer nisso a partir do que você está vivendo e sentindo hoje. E é por isso que nós não nos movemos por vistas, nós nos movemos por fé. Deus está gritando ao seu coração esta noite: eu estou aplainando os terrenos que os teus pés pisarão. Confia em mim. Entregue-se a mim. Entrega-se a mim. Entregue-se a mim. Entregue-se a mim, diz o Senhor, essa noite ao seu coração. Porque eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Queria que nós cantássemos essa canção. E essa canção é Deus dizendo ao seu coração: não acredite nas sentenças de Faraó. Acredite na mão forte de Deus, que está segurando você para essa próxima fase, para esse próximo nível que Deus está te conduzindo.